Em 1875, uma das transações comerciais mais importantes da história do mundo moderno aconteceu. A era europeia do imperialismo estava apenas entrando em sua fase mais agressiva. Nas 3 décadas seguintes, Grã-Bretanha, França, Itália, Alemanha, Bélgica, Portugal e Espanha engoliriam praticamente toda a África, transformando-a em colônias. A Grã-Bretanha, é claro, já possuía um grande império, cujo centro era o Raj britânico, um imenso território que abrangia o que hoje conhecemos como Índia, Paquistão e Bangladesh. Apesar disso, tinha um problema. Após muitas décadas de teorias sobre como isso poderia ser feito, empresas francesas finalmente conseguiram construir um canal que atravessava o lado oeste da Península do Sinai, no Egito, e criava uma via navegável entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Os europeus não precisariam mais contornar toda a África e atravessar o Oceano Índico para chegar à Ásia. Isso era de especial importância para os britânicos, pois reduziria drasticamente o tempo necessário para enviar navios de e para a Índia Britânica. Eles queriam ter participação no Canal de Suez. Isso exigiria dinheiro, e foi aí que a casa bancária N.M. Rothschild e Filho de Londres entrou em cena. Eles concederam ao governo conservador de Benjamin Disraeli um empréstimo de 4 milhões de libras, centenas de milhões de dólares em valores atuais, para adquirir uma participação muito grande na Companhia do Canal de Suez. 7 anos depois, a Grã-Bretanha estabeleceria um protetorado sobre o Egito e garantiria seu controle sobre a região do Canal de Suez. Todo esse episódio aponta para a centralidade da família bancária Rothschild no financiamento, a era europeia do imperialismo e da conquista e a expansão do Império Britânico, cuja influência se espalhou muito, muito além. Esta é a história dos Rothschild e do enorme império bancário e financeiro que eles passaram a comandar. Os Rothschild só começariam a aparecer como uma das grandes famílias bancárias e financeiras da Europa no final do século XVIII. No entanto, sua linhagem pode ser rastreada muito mais longe, pelo menos até o século XVI. A família era judia, e por isso é bem possível que eles tenham vindo originalmente de algum lugar como a França ou a Inglaterra, 2 reinos que expulsaram suas comunidades judaicas no final do século XIII e início do século XIV. A chegada da peste negra, ou peste bubônica, à Europa em 1346 e os horrores que ela trouxe para o continente. Com 1 em cada 3 pessoas morrendo em muitos lugares, na década seguinte foi atribuída ao povo judeu do continente. Em muitos lugares surgiram alegações paranoicas de que poços estavam sendo envenenados por judeus locais e coisas do tipo. Isso, combinado com as expulsões anteriores, fez com que muitos judeus europeus viajassem para o leste, para lugares como Alemanha e Polônia. Não está claro se os Rothschild eram uma dessas famílias migrantes, já que o sobrenome da família não dá uma ideia clara de sua origem. Em vez disso, ele deriva do termo Zum Roten Schild, que pode ser transliterado como no escudo vermelho. Isso pode significar que eles moravam perto ou administravam uma hospedaria que tinha um escudo vermelho em sua fachada. O brasão da família, por séculos, enquanto se tornavam banqueiros de sucesso, também trazia um escudo vermelho. Evidentemente, eles estavam envolvidos em empréstimos de dinheiro no oeste da Alemanha no final do século XVII. Esse era um dos poucos setores da economia em que famílias judaicas podiam prosperar, já que a usura, a prática de emprestar dinheiro a altas taxas de juros, foi proibida por séculos pela lei cristã. Por sinal, a decisão dos judeus de recorrer à usura como meio de ganhar dinheiro alimentaria muitos dos estereótipos antissemitas modernos na Europa. Embora os Rothschild já estivessem claramente envolvidos em empréstimos de dinheiro na cidade de Frankfurt no século XVIII, o indivíduo que realmente iniciou a ascensão da família, à riqueza e ao poder foi Mayer Amschel Rothschild. Para entender como o sucesso dele aconteceu,
precisamos analisar exatamente em que ponto o capitalismo havia se desenvolvido e como era a economia e o mundo financeiro da Europa no século XVIII. O capitalismo é um fenômeno relativamente moderno, mas a ideia de obter lucro com um empreendimento e depois reinvestir esses lucros ou o capital acumulado em outra iniciativa, que por sua vez gera mais dinheiro, é tão antiga quanto o tempo. O sistema de escrita mais antigo do mundo, o cuneiforme, foi basicamente desenvolvido na Mesopotâmia no quarto milênio a.C. como um meio de registro em tábuas de argila. Quem devia a quem por sacas de grãos, jarros de vinho e coisas do tipo. O comércio sempre foi o sangue vital da civilização, mas isso foi se tornando mais sofisticado com o tempo. Moedas já haviam sido produzidas pelos gregos e romanos, e quando chegamos à Itália do final da Idade Média, havia casas bancárias que emitiam cartas de crédito para pessoas em outras cidades, verificadas por selos de cera que comprovavam a autenticidade de seus títulos e letras de câmbio. Foi então que o capitalismo surgiu nos séculos XVI e XVII. Isso aconteceu em uma área regional muito pequena, basicamente um comércio triangular entre Londres, Antuérpia e Amsterdã, centrado no comércio de tecidos. As bolsas, nome dado nos Países Baixos ao que chamaríamos de Bolsa de Valores, surgiram primeiro nas cidades de Bruges e Antuérpia. Londres e Amsterdã seguiram esse padrão na segunda metade do século XVI. Mais ou menos na mesma época, os comerciantes dessas cidades começaram a formar o que conhecemos como sociedades por ações, nas quais indivíduos investiam em expedições comerciais. Por fim, a Companhia Holandesa das Índias Orientais e a Companhia Inglesa das Índias, que seriam chamadas de as primeiras corporações do mundo, foram criadas em Londres e Amsterdã em 1600 e 1602. Foi aí que surgiam todos os instrumentos do capitalismo: bancos, bolsas de valores, corporações e a capacidade de investir de forma especulativa em empresas. Embora tudo isso sinalizasse o início do capitalismo até certo ponto, a Europa não se tornou um continente capitalista da noite para o dia. Durante todo o século XVII e a maior parte do século XVIII, a ortodoxia econômica predominante em todo o continente era o conceito de mercantilismo. Isso sustentava que havia uma quantidade finita de comércio mundial. A quantidade total não poderia ser aumentada e, portanto, cada nação precisava competir com as outras para conquistar uma fatia maior do bolo. Então, por exemplo, o comércio mais lucrativo do mundo na época era importar especiarias como pimenta, noz moscada e canela das Índias Orientais para a Europa. Potências como a Inglaterra, a República Holandesa e Portugal acreditavam que precisavam expulsar seus concorrentes desses mercados, e por isso seus navios navegavam pelas águas das Índias Orientais, atacando uns aos outros. Raramente lhes ocorria que todos poderiam prosperar se convencessem governantes nativos suficientes no que hoje é a Indonésia a negociar com todos eles. Em meados do século XVIII, justamente quando os Rothschild começaram a surgir no cenário bancário europeu, essa ortodoxia estava mudando. Adam Smith havia publicado A Riqueza das Nações em 1776, delineando os fundamentos da teoria capitalista moderna. E países e pessoas estavam se tornando cada vez mais conscientes de que a riqueza europeia poderia ser aumentada exponencialmente, não lutando uns contra os outros, mas desenvolvendo novos mercados e aumentando a produção geral de mercadorias. Tudo isso exigia capital e investimento, fornecidos por banqueiros e financistas. Os Rothschild logo se tornariam os banqueiros mais bem-sucedidos dessa nova era do capital. Como mencionado, o verdadeiro fundador do império bancário dos Rothschild foi Mayer Amschel Rothschild. Ele nasceu na cidade de Frankfurt em 23 de fevereiro de 1744. Na época, Frankfurt era uma cidade imperial livre. Isso significava que era como uma cidade-estado independente, como Mônaco ou Singapura são hoje.
Havia dezenas dessas cidades imperiais livres espalhadas pela Alemanha. Frankfurt era especialmente importante por causa de seu tamanho, população, relevância econômica e porque há muito tempo se estabeleceu como o centro de uma importante feira do livro europeia, que continua até hoje. O pai de Mayer era um empresário relativamente próspero na cidade. Ele negociava mercadorias e também emprestava dinheiro, inclusive para governantes locais alemães. Porém, estavam longe de serem ricos. A família Rothschild na época era muito grande quando se consideram os parentes mais distantes, e a casa era apertada, com mais de 2 dezenas de moradores em diferentes períodos. Quando tinha apenas 13 anos, o jovem Mayer foi enviado para a cidade de Hannover, no noroeste da Alemanha, um principado eleitoral independente que era controlado pelos reis hanoverianos da Inglaterra. Lá, ele foi aprendiz de Simon Wolf Oppenheimer, outro financista judeu que era um dos principais banqueiros do governo de Hannover. Mayer permaneceu lá por 6 anos antes de retornar para se juntar ao negócio da família em Frankfurt, em 1763. Ao longo dos 20 anos seguintes, ele se mostrou um banqueiro e financista muito competente. Ele emprestou dinheiro para vários governantes poderosos da Alemanha e famílias aristocráticas a boas taxas, o que enriqueceu a família. Então, quando o Landgrave de Hesse-Kassel, um dos grandes estados alemães que elegiam os imperadores do Sacro Império Romano da época, foi sucedido por Guilherme IX. Em 1785, ele contratou Mayer para administrar seus assuntos financeiros. O Landgraviato era enormemente rico e Mayer se beneficiou consideravelmente da generosidade de seu patrono. Mais importante, isso significou que quando a situação política europeia mudou anos depois, Mayer estava sobre uma montanha de dinheiro alemão que administrava. Em 1789, após décadas de má administração financeira, o governo francês do rei Luís XVI foi forçado a convocar os Estados Gerais, o equivalente francês ao parlamento, pela primeira vez em 175 anos. Logo, o governo perdeu completamente o controle dos acontecimentos, e os estados começaram a organizar o governo em uma espécie de nova monarquia constitucional. A Revolução Francesa se tornou mais radical com o tempo, levando eventualmente à fundação de uma República Francesa e ao assassinato do rei e de sua rainha, Maria Antonieta, nascida na Áustria. Os austríacos, horrorizados, lideraram o esforço para convencer potências como Prússia e Grã-Bretanha a declarar guerra aos revolucionários franceses. As guerras revolucionárias francesas e as guerras napoleônicas que se seguiram duraram de 1792 até 1815. Muitos estados alemães estiveram envolvidos em diferentes graus, incluindo o Landgrave de Hesse-Kassel. Como administrador do dinheiro de seus patronos, Mayer pôde emprestar a vasta riqueza que Guilherme IX possuía a taxas vantajosas para as potências beligerantes, especialmente para os governos da Áustria e da Prússia. Mais tarde, Napoleão Bonaparte tornou-se imperador dos franceses e conquistou a maior parte do continente, incluindo a Alemanha. Mesmo isso representou uma oportunidade para Rothschild e sua família. Enquanto Napoleão tentava impor um embargo comercial continental ao seu maior inimigo, a Grã-Bretanha, conhecido como Sistema Continental, Mayer tornou-se um comerciante que facilitava o contrabando ilegal de mercadorias para dentro e fora do continente, usando sua riqueza e conexões. Quando as guerras napoleônicas terminaram, Mayer já havia conseguido acumular uma fortuna baseada em seus vários métodos de explorar a crise durante a guerra. A Alemanha continuaria sendo o núcleo das operações bancárias dos Rothschild durante a maior parte da vida de Mayer e por alguns anos depois disso. Eles se tornaram figuras poderosas dentro de Frankfurt e conseguiram até mesmo atenuar o antissemitismo que estava ressurgindo em toda a Europa no século XIX. Por exemplo, em 1811, todas as leis locais em Frankfurt, cidade natal de Mayer,
contra judeus foram revogadas e eles passaram a ter os mesmos direitos e liberdades que qualquer cristão na cidade. Embora baseados principalmente na Alemanha, já se tornavam financiadores internacionais. Apesar do fracasso do sistema continental de Napoleão e da vitória britânica sobre a França, os britânicos perderam centenas de bilhões de dólares em valores atuais para alcançar esse resultado. Mantendo grandes frotas no mar, travando uma guerra brutal por mais de meio década em Portugal e Espanha, lançando expedições fracassadas aos Países Baixos e muito mais além disso. Tudo isso exigia dinheiro que nem mesmo ricos bancos britânicos e companhias mercantis, como a Companhia das Índias Orientais Inglesa, sempre forneciam. Os Rothschilds haviam intervindo. Isso se destacou no fim das guerras napoleônicas. Napoleão tomou a desastrosa decisão de invadir a Rússia no verão de 1812. No início, ele obteve sucessos espetaculares e havia capturado Moscou até meados do outono, mas os russos se recusaram a enfrentá-lo em combate ou a se render. O inverno russo chegou e Napoleão fugiu de volta para a Polônia e Lituânia com seu exército devastado no processo. Foi nesse momento crucial, quando uma nova aliança pan-europeia se formou para derrotar os franceses, que os filhos de Mayer se espalharam pelas capitais da Europa e começaram a fornecer milhões de libras em empréstimos aos governos da Grã-Bretanha e de outros países, valores equivalentes a vários bilhões de dólares atualmente. Isso não só criou uma imensa boa vontade em relação aos Rothschilds, quando as guerras terminaram em 1815, mas os Rothschilds também tinham informações antecipadas sobre os acontecimentos militares. E usaram isso a seu favor ao se desfazer de títulos e empréstimos ou comprar outros, o que hoje chamaríamos efetivamente de uso de informação privilegiada. Quando as guerras napoleônicas terminaram em 1815, Mayer Rothschild já havia falecido. Ele havia falecido em 1812, justamente quando chegavam a Frankfurt as notícias de que Napoleão e La Grande Armée estavam avançando sobre Moscou. Assim, quando a guerra terminou e no período seguinte, os negócios estavam nas mãos de seus filhos. Negócios altamente bem-sucedidos, que são passados de geração em geração dentro das famílias, podem enfrentar problemas. Um fundador pode ser um indivíduo imensamente talentoso que alcança grande sucesso em seus empreendimentos. Depois, isso pode ser entregue a filhos irresponsáveis e sem talento que levam o negócio à falência ou gastam dinheiro de forma excessiva. Felizmente, Mayer educou seus filhos para administrar tudo bem após sua partida. Quando as guerras napoleônicas estavam entrando em sua fase final, os 5 filhos dividiram o negócio e abriram novas filiais pela Europa. As 5 flechas, como costumam ser chamadas, envolviam manter a filial principal em Frankfurt e abrir 4 novas em Paris, Londres, Viena e Nápoles. Amschel Rothschild, filho mais velho, ficou em Frankfurt para gerir o negócio principal. Nathan, o terceiro dos filhos, foi para Londres e abriu uma filial na capital do país, que agora se afirmava plenamente como a superpotência global do século XIX. Carl foi para Nápoles e James Mayer Rothschild, o mais novo dos 5 irmãos, foi enviado para Paris. Eles eram homens de capacidades variadas. O que eles aproveitaram enormemente inicialmente foi a manipulação do mercado de títulos, comprando dívida do governo a preços baixos após as guerras napoleônicas e depois vendendo-a com lucros consideráveis. À medida que a reconstrução do pós-guerra se transformou em um período de prosperidade renovada na década de 1820, enquanto cada um dos ramos da família bancária Rothschild alcançaria seus próprios níveis de sucesso, foram os novos ramos em Paris e Londres que transformariam os Rothschilds, de banqueiros bem-sucedidos a um dos pilares do mundo das finanças internacionais no século XIX. Tomemos o ramo francês, por exemplo. Jacob ou James Mayer, o mais novo dos filhos de Mayer Amschel, foi enviado a Paris quando tinha apenas 20 anos para supervisionar os negócios da família lá.
Isso por si só já indica o oportunismo da família. Os Rothschild vêm financiando a Grã-Bretanha há anos em suas guerras contra os franceses e, ao mesmo tempo, ajudavam a financiar os esforços audaciosos de Napoleão para derrotar o Império Russo e conquistar mais terras na Europa Oriental. De Paris, ele apoiou a restauração da monarquia Bourbon após a queda de Napoleão e fundou o Banque de Rothschild Frères, o Banco dos Irmãos Rothschild, em 1817, supervisionava grande parte das atividades financeiras e dos empréstimos da família na Europa Ocidental. Após as guerras napoleônicas, o novo governo francês estava determinado a iniciar a industrialização. Percebeu que a Grã-Bretanha, uma pequena nação insular, conseguiu derrotar o grande império continental de Napoleão por causa da força de sua indústria e marinha. Portanto, a década de 1820 viu uma rápida expansão da industrialização na França, especialmente em cidades do norte como Lille. A casa bancária parisiense de James Rothschild forneceu grande parte do capital inicial para esses esforços. Da mesma forma, quando o povo flamengo e valão dos Países Baixos do Sul se revoltou contra o domínio holandês em 1830 e conseguiram estabelecer com sucesso a nação independente da Bélgica, a filial bancária francesa dos Rothschild interveio para se tornar o principal financiador do primeiro rei belga após a independência, Leopoldo I Lindsay. Todo esse esforço também aponta para o papel deles como monopolistas. Ao entrar agressivamente no mercado belga e comprar títulos da Bélgica, os Rothschild adquiriram um papel desproporcional na economia do país, que mantiveram por décadas depois disso, já que a Bélgica se tornou um importante centro da Revolução Industrial no continente. A filial de Londres era ainda mais importante. A Grã-Bretanha já havia começado a se estabelecer como a principal potência global no século XVIII. A Companhia das Índias Orientais Inglesa havia conquistado a Índia e as primeiras colônias penais foram fundadas na Austrália no final da década de 1780. Tudo isso foi ofuscado pelo que aconteceu no século XIX. Singapura foi fundada em 1819, Hong Kong foi tomada dos chineses no início da década de 1840, a Nova Zelândia foi colonizada na mesma época. A colônia do Cabo foi tomada dos holandeses durante as guerras napoleônicas e na década de 1880, uma cadeia de colônias do Egito até a África do Sul estava sendo criada. Isso tornou o governo britânico rico, mas mesmo no século XIX, os governos só conseguiam realizar tanto quanto aqueles que lhes emprestavam dinheiro permitiam. Nathan Rothschild estava em Londres já em 1804, financiando o esforço de guerra britânico nas guerras napoleônicas lá, mesmo enquanto seus irmãos forneciam dinheiro aos inimigos da Grã-Bretanha. Lá, ele comprava títulos do governo, emprestava dinheiro e financiava a dívida britânica de uma forma que teria sido prejudicial para os Rothschilds se os britânicos não tivessem derrotado os franceses no final. Quando os britânicos venceram, os títulos e outros instrumentos financeiros que a filial londrina dos Rothschilds possuía dispararam em valor. Além de tudo isso, Nathan tinha mensageiros que lhe traziam notícias da vitória conjunta anglo-prussiana na Batalha de Waterloo sobre Napoleão em 18 de junho de 1815, mais rápido do que chegavam a muitos políticos britânicos. A atividade de Nathan no mercado de ações em Londres, nas horas seguintes, compreensivelmente, expôs a família a críticas por fraude em larga escala e manipulação de mercado. Isso foi apenas o começo da maneira como os Rothschild expandiram seus negócios na Inglaterra. Para começar, eles começaram a comprar enormes quantidades de ouro numa época em que o padrão ouro ainda estava em pleno funcionamento. Essa sendo a ideia de que notas bancárias e linhas de crédito só deveriam ser emitidas por bancos nacionais. Em relação à quantidade de riqueza tangível que um país possuía na forma de ouro e outras mercadorias. Nathan Rothschild foi a grande figura no desenvolvimento do ramo britânico.
Em meados da década de 1820, ele era tão rico que fez empréstimos consideráveis ao governo, enquanto este enfrentava uma crise de liquidez de curto prazo. Anos depois, ele também esteve envolvido na gestão da abolição da escravidão em todo o Império Britânico. A proibição da escravidão só foi alcançada ao apaziguar os ricos e poderosos proprietários de plantações das colônias britânicas no Caribe, e garantindo a eles que seriam compensados pelo governo em troca de libertarem as centenas de milhares de escravizados encontrados em suas plantações no Caribe. Natan emprestou ao governo uma quantia significativa de dinheiro, o que permitiu que eles colocassem fim à escravidão em 1833. Quando ele morreu, provavelmente era responsável por cerca de 1 a cada 160 libras na economia britânica, e seus filhos continuaram esse sucesso no Reino Unido. Como vimos no início, foram os Rothschilds que emprestaram o dinheiro ao governo de Disraeli, o que permitiu ao Reino Unido adquirir uma grande participação no Canal de Suez. Nesse meio tempo, os Rothschilds desempenharam um papel no boom ferroviário das décadas de 1830 e 1840, que conectou grande parte do Reino Unido por meio de trens. Já na década de 1850, o governo não apenas tomava dinheiro emprestado dos Rothschilds, mas também utilizava sua expertise técnica na administração da Casa da Moeda Real. Logo, membros da família Rothschild britânica estavam no parlamento, e nenhum evento de corrida de cavalos britânico estava completo sem um cavalo campeão de um dos raras dos Rothschild. As coisas se desenvolveram de maneira muito semelhante no continente, e em pouco tempo todos os ramos da família estavam adquirindo títulos de nobreza. Em 1822, o imperador Francisco, o primeiro da Áustria, em reconhecimento ao papel que os Rothschild desempenharam no financiamento das guerras contra os franceses e na reconstrução da Europa após a guerra, decidiu conceder o título de Freiherr a cada um dos filhos de Meyer. Seus 5 filhos, Emichel, Salomão, Natan, Karl e Jaime. Havia uma certa ironia nisso, considerando a maneira como a família também ajudou a financiar as campanhas militares de Napoleão. O título de Freiherr basicamente tornou todos os 5 irmãos baronetes na aristocracia alemã. Era um arranjo peculiar em muitos aspectos, já que os irmãos não eram originários das terras austríacas, e o Sacro Império Romano-Germânico, do qual os Habsburgos austríacos foram imperadores por séculos, havia deixado de existir durante as guerras napoleônicas. Mais tarde, membros da família receberam cidadania austríaca honorária, enquanto também receberam honrarias em outros países. Por exemplo, membros do ramo francês da família receberam a Legião de Honra. Foi na Grã-Bretanha, porém, que os Rothschild conquistaram seus títulos mais importantes. Antônio Rothschild foi nomeado baronete aqui em 1847, um título de menor prestígio na aristocracia. Só em 1885 que um título de barão propriamente dito foi concedido, quando Nathan Rothschild se tornou o primeiro barão Rothschild. Como esses títulos foram concedidos em diferentes países, os sobrenomes da família mudaram um pouco, quando antes eram simplesmente os Rothschild. Diferentes ramos começaram a usar partículas nobres antes do sobrenome, dependendo do país. Assim, alguns Rothschild alemães se tornaram von Rothschild ou de Rothschild na França, todos indicando origem aristocrática. Nem todo empreendimento deu certo para os Rothschild. Em 1821, quando as guerras napoleônicas haviam chegado ao fim e a Europa estava voltando à normalidade após um quarto de século de conflitos, Karl Mayr von Rothschild havia sido enviado para a Itália para abrir uma filial dos negócios da família no Reino das Duas Sicílias. A Itália estava dividida em dezenas de cidades-estado desde a época medieval. Essas cidades-estado se consolidavam em estados maiores ao longo dos séculos, em um processo semelhante ao da Alemanha. O maior deles em termos geográficos no século XIX era o Reino das Duas Sicílias, que basicamente abrangia todo o sul da Itália, ao sul de Roma e a ilha da Sicília.
Ele era governado por um ramo da Casa Real Francesa dos Bourbon. Os austríacos buscavam influência, pois controlavam grande parte do norte da Itália, incluindo Veneza e a planície da Lombardia. Quando os Rothschild chegaram a Nápoles para estabelecer uma operação bancária lá no início da década de 1820, foi em parte como uma quinta coluna para apoiar os interesses austríacos no sul da península. Assim, por várias décadas aqui nas décadas de 1820, 1830 e 1840, os Rothschild tentaram utilizar suas atividades bancárias e sua riqueza para influenciar a política de Nápoles e das terras que ela controlava. Os governantes da dinastia Bourbon estavam mais do que cientes dos planos dos Rothschild, mas muitas vezes precisavam do apoio financeiro deles, mesmo assim, para governar um reino que já estava se tornando uma das partes mais pobres da Europa Ocidental e Meridional. No final, foram os acontecimentos mais amplos na Europa que puseram fim à influência dos Rothschild no sul da Itália. A Segunda Guerra da Independência Italiana, de 1859, foi rapidamente seguida pela expedição dos 1000 de Giuseppe Garibaldi à Sicília. Em uma campanha milagrosa, ao longo de 1860, ele conquistou o Reino das Duas Sicílias, e a Itália foi amplamente unificada sob o governo do rei Vítor Emanuel II da Sardenha. Os Rothschilds, manchados por suas conexões com os austríacos, acharam difícil manter uma presença forte como financiadores na Itália depois disso. O fim dos negócios em Nápoles foi um golpe menor se comparado à maneira como a família prosperou e influenciou eventos em outros lugares. Por exemplo, eles desempenharam um papel no surgimento do Brasil como uma nação independente. O Brasil se tornou uma colônia do Reino de Portugal como resultado do Tratado de Tordesilhas, lá em 1494. Os portugueses deram pouca atenção a essa imensa massa de terra e a sua densa floresta tropical por 2 séculos, até que uma corrida do ouro começou lá na década de 1690. No século seguinte, milhões de europeus e escravos africanos chegaram ao país. E quando Napoleão ocupou Portugal em 1807, a família real portuguesa fugiu para o Brasil e viveu no exílio por vários anos. As guerras napoleônicas fizeram com que movimentos de independência surgissem por todo o Império Colonial Espanhol, e países como Chile, México, Argentina e Peru conquistaram sua independência. Os brasileiros também queriam fazer o mesmo, porém de modo mais pacífico. O país se tornou independente em 1822. No entanto, como a separação com Portugal foi amarga de várias maneiras, isso deixou o governo brasileiro em uma situação financeira precária. Nathan Rothschild interveio com um empréstimo considerável, que ajudou a equilibrar as contas do Brasil e também permitiu que o novo Estado brasileiro pagasse uma grande quantia de indenização a Portugal pela perda de sua colônia. Portugal reconheceu a independência do Brasil e a guerra foi evitada. Os Rothschild passaram a ter interesses no Brasil depois disso. Foi uma de dezenas de empreendimentos desse tipo. E, à medida que o século XIX avançava, vários ramos da família também expandiram agressivamente seus negócios para setores como o editorial, a mineração e os seguros, em Londres, Paris, Berlim, Viena e outras cidades. Não faltam exemplos de como a riqueza e o poder dos Rothschild influenciaram eventos ao longo do século XIX. Um exemplo marcante é a Guerra da Crimeia. A guerra foi travada entre outubro de 1853 e março de 1856 entre o Império Russo de um lado e uma coalizão formada pelos turcos otomanos, britânicos, franceses e o Reino da Sardenha do outro. Russos e turcos viviam entrando em guerra entre si desde meados do século XVI, travando quase uma dúzia de guerras ao longo de 4 séculos. As vitórias da Rússia ficaram ainda mais devastadoras ao longo do tempo. E, em meados do século XIX,
havia um risco muito real de que a Rússia não só se tornasse a potência dominante no Mar Negro, mas também capturasse grandes porções do território otomano nos Balcãs e no Cáucaso. Britânicos e franceses se aliaram aos turcos nessa guerra para evitar maior expansão russa. A maioria dos combates ocorreu na península da Crimeia após o envio de forças anglo-francesas. Essa foi uma empreitada cara, que o governo britânico financiou tomando empréstimos de vários estabelecimentos bancários. Os Rothschild ficaram felizes em fazê-lo. Parte disso se devia às políticas cada vez mais antissemitas da Rússia, onde a zona de assentamento foi estabelecida como uma linha que ia da atual Letônia, no norte, até a Ucrânia, no sul, a leste da qual os judeus dentro do Império Russo eram efetivamente proibidos de se estabelecer. Neste caso específico, Lionel Rothschild participou do empréstimo por razões amplamente ideológicas e nunca foi totalmente reembolsado. A Guerra da Crimeia, de modo geral, terminou em um certo impasse, mas os britânicos e franceses haviam alcançado seu objetivo de retardar a expansão da Rússia. Os empréstimos da Guerra da Crimeia foram quase um ato de filantropia dos Rothschild. Eles eram contrários ao crescente antissemitismo do Império Russo, que, por sinal, levaria à fuga de centenas de milhares de judeus russos do Império Russo nas décadas seguintes. Essa esteve longe de ser a única iniciativa em que os Rothschild usaram sua riqueza para fins realmente honrosos. Em meados da década de 1840, um novo fungo chegou à Europa a bordo da primeira geração de navios a vapor. Anteriormente, ele não conseguia sobreviver à travessia do Atlântico, mas com a viagem agora levando apenas 8 ou 9 dias, o fungo chegou à Europa e começou a devastar as plantações de batata do continente. Isso teve impactos realmente terríveis em alguns lugares como a Polônia e a Irlanda, que haviam se tornado excessivamente dependentes da batata como cultura básica barata. A Grande Fome, como ficou conhecida na Irlanda, tirou a vida de bem mais de 1 milhão de pessoas e levou a uma onda de migração para fora do país. Também foi argumentado que uma grande mancha negra no legado do governo britânico é que, enquanto pessoas morriam de fome pelo país, outros alimentos ainda estavam sendo exportados da Irlanda para obter lucro. Os Rothschilds se tornaram os principais financiadores da Associação Britânica de Ajuda, que foi criada para fornecer auxílio aos pobres entre 1846 e 1848, o pior período da fome. Quando a praga da batata atingiu a Escócia, ela piorou a situação econômica que já estava em andamento lá por causa das expulsões das terras altas. Mais uma vez, Lionel de Rothschild interveio e pôs seu dinheiro a serviço da própria consciência, fornecendo amplo apoio financeiro à Sociedade de Emigração das Terras Altas e das Ilhas, um grupo que oferecia assistência financeira aos escoceses das Terras Altas e das Hébridas exteriores, que desejavam se mudar para as Américas, Austrália ou Nova Zelândia em busca de uma vida melhor do que a que tinham em seu país natal. Muitos outros exemplos da filantropia altruísta dos Rothschilds no século XIX poderiam ser citados. Como acontece com qualquer família ou dinastia famosa que mantém destaque na sociedade por décadas ou séculos, os Rothschilds produziram personagens excêntricos. Sem dúvida, o mais peculiar foi Walter Rothschild, um membro do ramo londrino da família. Ele nasceu na capital britânica em 1868. À primeira vista, ele parecia um homem normal com carreira tradicional. Ele fazia parte de uma firma bancária de Londres e também entrou para a vida política, sendo deputado pelo distrito de Aylesbury entre 1899 e 1910. Como membro do Partido Liberal Unionista, um ramo dos liberais que se separou do partido principal, por causa da questão da autonomia e do status da Irlanda dentro do Reino Unido.
Ele serviu por um tempo na reserva do exército e mais tarde em sua vida desempenharia um papel significativo na comunicação com o governo sobre sua política em relação ao mandato britânico no Oriente Médio e a possível criação de um Estado judeu no Levante após os britânicos assumirem o governo da região do Império Otomano ao final da Primeira Guerra Mundial. Mas, onde Walter realmente era um pouco peculiar, era em relação ao seu interesse pela zoologia. Ele estudou o tema na juventude enquanto estava na Universidade de Cambridge. Pelo resto de sua vida, ele gastou boa parte de sua fatia da fortuna da família, acumulando centenas de milhares de espécimes de animais, muitos dos quais ele mandava empalhar. As coleções de história natural de Rothschild continham milhões de itens quando ele morreu e muitas espécies foram nomeadas em sua homenagem. Partes disso beiravam o bizarro. Existe uma foto ainda hoje de Rothschild montado em cima de uma tartaruga gigante. Sem dúvida, o episódio mais excêntrico foi quando ele atrelou 4 zebras a uma carruagem e as conduziu até o Palácio de Buckingham, em um esforço para demonstrar ao público que os animais africanos poderiam ser domesticados da mesma forma que os cavalos foram domesticados há milhares de anos. Sem surpresa, o uso de zebras como cavalos de carruagem não pegou. Os Rothschilds não eram apenas banqueiros. À medida que sua riqueza crescia, eles se diversificaram e passaram a se envolver em todos os tipos de indústrias diferentes. O comércio de vinhos é um exemplo instrutivo. A partir de 1853, Nathanael Rothschild adquiriu vários chateaux de vinho na França. Logo, outros membros da família se interessaram, e ao final da década de 1860, os Rothschilds já haviam conquistado uma posição significativa na indústria francesa, especialmente com o Chateau Mouton e o Chateau Lafite. A ironia disso é que eles entraram na indústria do vinho francesa no pior momento possível. O advento dos navios a vapor na década de 1840 não trouxe apenas a praga da batata para a Europa. Também permitiu a chegada do pulgão que carregava o vírus da filoxera, algo que, ao longo de vários anos, destrói completamente os vinhedos. Assim, os Rothschilds se envolveram no comércio de vinhos francês justamente quando os vinhedos de toda a França começavam a apodrecer e morrer. Só na década de 1880 é que a solução foi encontrada, enxertando porta-enxertos de videiras americanas nas videiras de uvas europeias, proporcionando imunidade à filoxera. Muitos produtores de vinho franceses perderam tudo quando o comércio de vinhos entrou em colapso nas décadas de 1860 e 1870. É um sinal da riqueza dos Rothschild que eles não apenas sobreviveram, mas também conseguiram expandir sua presença. Até hoje, os Rothschild continuam desempenhando um papel importante no comércio de vinhos na região de Bordeaux, no sudoeste da França, e o Chateau Lafite é um dos chateaux de vinho mais icônicos do mundo. Há momentos na história moderna em que governos e pilares do mundo financeiro recorrem desesperadamente a outros em busca de empréstimos. Por exemplo, durante o pânico de 1907, uma crise econômica que atingiu os Estados Unidos no início do século XX, o mercado de ações de Wall Street foi tão gravemente afetado que JP Morgan teve que intervir com um consórcio de banqueiros para estabilizar o mercado. Em 2008, o Lehman Brothers e outros bancos recorreram a Warren Buffett e outros investidores para tentar obter liquidez emergencial e salvar suas instituições financeiras. Buffett recusou após analisar os livros contábeis deles. No século XIX, os Rothschild eram a quem se recorria na Europa. O governo austríaco enfrentava sérios problemas financeiros em meados da década de 1860, após a série de revoltas que atingiram a Europa em 1848, a Hungria quase conseguiu a independência da Áustria. O governo em Viena respondeu colocando a Hungria sob ocupação militar a partir de 1849. Isso, combinado com o custo das guerras no norte da Itália e eventualmente da Guerra Austro-Prussiana,
fez com que o governo austríaco não conseguisse cobrir seus gastos diários. Os Rothschild intervieram em várias ocasiões para conceder ao governo em Viena empréstimos no valor de milhões de libras para mantê-lo à tona. Isso continuou além da Guerra Austro-Prussiana de 1866. Os empréstimos não puderam ser pagos e, eventualmente, depois de esgotar todas as outras opções, o governo austríaco concordou em encerrar a ocupação da Hungria em 1867 e o Império Austríaco foi transformado na monarquia dual do Império Austro-Húngaro. É um sinal de como os Rothschild eram centrais não apenas para as finanças europeias, mas também para a política do continente ao mesmo tempo. Alguns anos depois, os Rothschild também estiveram envolvidos na reconstrução de Paris. Após suas sucessivas guerras contra os dinamarqueses e austríacos na década de 1860, os prussianos entraram em guerra com a França em 1870 e conseguiram unir a maioria dos estados alemães, exceto a Áustria, em um novo império alemão. Paris foi sitiada em meio à Guerra Franco-Prussiana e a cidade ficou devastada em 1871. Os Rothschild foram um dos principais apoiadores do novo governo republicano, que não só conseguiu reconstruir Paris após a guerra, mas também transformá-la na capital cultural do continente. Enquanto isso, o ramo francês da família também estava adquirindo uma grande participação em indústrias como o sistema ferroviário francês, que se expandia a partir de Paris para conectar todo o país. No entanto, o principal novo empreendimento comercial da família, no final do século XIX, foi seu envolvimento na indústria de mineração de diamantes no sul da África. As colônias britânicas ao redor do Cabo, juntamente com as colônias Boeres e vários reinos Zulus nativos, estavam em conflito. Entraram em conflito entre si por décadas, até meados do século XIX. O que realmente mudou a situação foi a descoberta de enormes minas de diamante e ouro na região de Kimberley. Cecil Rhodes é mais associado ao desenvolvimento da estratégia colonial britânica no sul do continente depois disso, mas os Rothschilds foram, na verdade, os maiores investidores no que se tornou a Companhia de Mineração de Beers. Por um tempo, no final da década de 1880 e durante a década de 1890, a De Beers foi uma das empresas mais importantes do mundo. Uma empresa que controlava o comércio mundial de diamantes e também desempenhou um papel enorme no comércio de ouro e no desenvolvimento do que se tornou a União Sul-Africana. Tanto a filial londrina quanto a francesa dos Rothschilds investiram maciçamente na empresa e adquiriram grandes riquezas como resultado. Da próxima vez que você pensar no comércio de diamantes na África do Sul do final do século XIX, lembre-se de que Cecil Rhodes era o rosto disso, mas quem financiava eram os Rothschilds. Os Rothschilds eram judeus e, como uma proeminente família bancária judaica, especialmente na Grã-Bretanha, eles começaram a apoiar uma série de causas judaicas com seu dinheiro na segunda metade do século XIX. Houve um grande ressurgimento do antissemitismo na Europa nessa época, alimentado em parte pelo crescente racismo científico da época, que tentava argumentar que os europeus caucasianos de origem germânica e nórdica eram inerentemente superiores às outras raças. Em outras áreas, focava em clichês sobre judeus tentando controlar a Europa e o mundo nos bastidores, usando sua riqueza e poder. Sem surpresa, os Rothschilds se tornaram alvos comuns desse crescente antissemitismo. À medida que isso se intensificava, surgiu a ideia de criar uma pátria judaica de volta no Levante, de onde o povo judeu havia sido expulso ao longo de séculos. Devido à perseguição dos babilônios, seleucidas, romanos e árabes, surgiu. Alphonse de Rothschild, o principal membro francês da família, era um apoiador especialmente entusiasmado do movimento sionista. À medida que centenas e depois milhares de judeus da Europa começaram a se estabelecer na Terra Santa, que na época ainda era governada pelo Império Otomano. Outro membro da família, James Jacob
de Rothschild financiou a criação de um dos primeiros grandes assentamentos sionistas no que mais tarde se tornaria Israel, Rishon LeZion, atualmente um subúrbio ao sul de Tel Aviv. A maioria dos Rothschilds nunca se mudaria para a Terra Santa, mas eles usaram sua riqueza para comprar terras, seja do governo otomano ou de proprietários árabes e palestinos locais, para que novos colonos judeus pudessem viver lá. A família também desempenhou um papel ativo na Associação de Colonização Judaica. Décadas depois, após a fundação de Israel no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, família Rothschild. Linhas de crédito ajudaram, em parte, a financiar a construção dos edifícios do parlamento israelense, o Knesset, e do prédio da Suprema Corte. A Era de Ouro para os Rothschild realmente aconteceu nas décadas em que Meyer Amschel era o patriarca da família, no final do século XVIII e depois nas 2 gerações seguintes, quando seus filhos e netos se espalharam por Viena, Paris e Londres. Como vimos, sempre houve contratempos, como o colapso do ramo napolitano em meados do século XIX. No entanto, o último quarto do século XIX trouxe um nível de dificuldades sem precedentes. O ramo francês da família, por exemplo, perdeu muito dinheiro durante a chamada Longa Depressão, que atingiu a economia mundial entre 1873 e 1879. Além disso, eles tentaram investir pesadamente na emergente indústria do petróleo, já que o óleo começou a substituir tanto o carvão quanto o óleo de baleia em uma ampla variedade de processos industriais. Alphonse Rothschild iniciou a Companhia de Petróleo do Cáspio e do Mar Negro e teve muito sucesso no começo. Depois disso, enfrentou uma forte concorrência da Standard Oil de John D. Rockefeller. Setores do banco na França também sofreram reveses quando ocorreram quedas na Bolsa de Valores na década de 1880. O único projeto do qual a família teve o bom senso de se afastar foi o plano apoiado pelos franceses para abrir um canal através do Istmo do Panamá, para reduzir a viagem naval entre os oceanos Atlântico e Pacífico a uma fração do tempo atual. O projeto enfrentou décadas de problemas, muitos deles causados pelas doenças tropicais que abundavam na região. Isso não impediu que os Rothschilds na França se tornassem um foco cada vez maior de estereótipos e teorias antissemitas nas décadas que antecederam a Primeira Guerra Mundial. Particularmente durante o longo caso Dreyfus na França, entre 1894 e 1906, quando o oficial do exército francês, de origem alsaciana e judeu, Alfred Dreyfus, foi falsamente acusado de passar segredos para o governo do Império Alemão. O período entre guerras trouxe novas oportunidades e desafios consideráveis. Partes da Europa estavam em ruínas ao final da Primeira Guerra Mundial, especialmente o nordeste da França e partes da Bélgica. Enquanto revoluções destruíam muitos países, com o colapso dos antigos impérios em 1918 e 1919, os Rothschilds estavam em posição de oferecer linhas de crédito a vários governos. Os governos dos novos países que surgiram na Europa Central, Áustria, Hungria e Tchecoslováquia, eram especialmente gratos por suas linhas de financiamento, embora as divisões tchecas do banco tenham sido efetivamente nacionalizadas pelo novo governo em Praga. Depois vieram os anos de prosperidade de 1924 a 1929, seguidos pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 e a Grande Depressão que se seguiu. Os Rothschild foram absolutamente centrais em um dos momentos-chave da crise na Áustria. Lá em 1855, eles foram um dos principais investidores no novo Österreichische Kreditanstalt für Handel und Gewerbe. Anselm Salomon von Rothschild foi de muitas maneiras o fundador desse banco. Isso posteriormente ficou conhecido como Banco Kreditanstalt. Em 1931, tornou-se o epicentro da crise financeira europeia associada à Grande Depressão.
O banco havia se sobrecarregado na década de 1920, comprando bancos menores. Em 1931, anunciou que não seria capaz de publicar seus demonstrativos financeiros do ano anterior, desencadeando uma grande corrida aos depósitos do banco. No final, apesar dos esforços de vários membros da família Rothschild para encontrar linhas de crédito adicionais para manter o banco funcionando, o Creditanstalt foi dividido em várias subsidiárias, algumas das quais foram posteriormente nacionalizadas. O colapso do Creditanstalt foi um fator no crescente antissemitismo que inundava a Europa no período entre guerras. Partidos fascistas, como os nazistas na Alemanha, usaram o fato de o banco ser um braço do império financeiro e bancário dos Rothschild para apoiar suas teorias da conspiração sobre o povo judeu comandar a Europa e o mundo de maneiras maléficas por meio de seu papel nas finanças mundiais. A ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha, no início de 1933, colocou em risco tudo o que a família havia construído ao longo de mais de um século e meio. Eles se tornaram um foco especial da propaganda nazista em torno do envolvimento judaico nas finanças mundiais e em atividades políticas clandestinas. Isso foi exemplificado pelo lançamento, em 1940, de Die Rothschilds, um filme alemão que reimaginou um filme americano anterior sobre a família. Embora este os apresentasse de uma forma muito mais negativa. A família sofreu durante a guerra. Vários membros já viviam em Londres e estavam relativamente seguros. Mas à medida que os alemães expandiram e tomaram conta da maior parte do continente, a partir de março de 1938, seus negócios e bancos foram estatizados. Um membro da família, Louis Nathaniel de Rothschild, chefe das operações em Viena, foi preso após a anexação da Áustria pelos alemães em março de 1938. Ele ficou em prisão domiciliar por meses, embora tenha sobrevivido à guerra e a maioria dos membros do ramo austríaco da dinastia tenha fugido para a Suíça antes da ocupação nazista. Os Rothschilds austríacos tiveram sua riqueza, propriedades e posses confiscadas pelo governo. Ainda no final dos anos 1990, a família ainda tentava recuperar uma série de pinturas valiosas que faziam parte da coleção de arte de Louis Nathaniel antes de ele ser preso. Os Rothschilds reconstruíram-se após a guerra. Eles já não eram mais a potência bancária que haviam sido. Em parte porque a nova ordem mundial ocidental após a Segunda Guerra Mundial era dominada pelos Estados Unidos, enquanto os principais negócios da família estavam na Europa Ocidental e Central. Haveria outras questões. Em 1981, o governo socialista de François Mitterrand, na França, decidiu nacionalizar a Rothschild Frères, um dos principais ramos franceses dos negócios da família. Isso foi compensado, em certa medida, por uma decisão de unir alguns dos negócios franceses e britânicos após a guerra. No final das contas, os Rothschild se tornaram mais diversificados. Por exemplo, o investimento anterior da família na indústria de vinhos francesa gerou grandes dividendos no pós-guerra. À medida que o consumo de vinho se tornou cada vez mais popular em países além dos tradicionais consumidores mediterrâneos na França, Espanha e Itália, entende-se que o Chateau Lafite Rothschild, sozinho, vale mais de 4 bilhões de euros como negócio atualmente. Grande parte dos interesses comerciais da dinastia agora está mantida em estruturas fiduciárias, como grandes acionistas de empresas que adquiriram, nas quais investiram ou que fundaram no século XIX. Rothschild & Company SAC, por exemplo, opera conjuntamente a partir de Londres e Paris, com quase 20 bilhões de euros em ativos e mais de 100 bilhões de euros sob gestão. Os Rothschilds não são tão onipresentes na sociedade moderna como já foram um dia. Mencionar a família Rothschild em Londres, na década de 1890, seria fazer referência a um grupo de financistas, que eram sinônimo do Império Britânico e de todos os elementos da vida industrial e comercial britânica. E sua influência se estendia por outros países, como vimos.
Todos conheciam o nome Rothschilds. O mesmo não pode ser dito cerca de 130 anos depois. Algumas pessoas ainda conhecem o nome Rothschild, mas já faz muito tempo que a família deixou de ser vista como estando no centro das finanças e do poder global. Ninguém teria ouvido falar de Jacob Rothschild, o quarto barão Rothschild, antes de sua morte em fevereiro de 2024, sendo mencionado no mesmo patamar que Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett ou Bernard Arnault. A percepção é de que os Rothschilds são um gigante financeiro do passado, mas isso não é totalmente verdade. Os Rothschilds são um pouco como a dinastia Vanderbilt nos Estados Unidos. Por um tempo, em meados do século XIX, Cornelius Vanderbilt provavelmente foi o homem mais rico do mundo, antes de sua fortuna ser amplamente distribuída entre as gerações dos Vanderbilt. O mesmo vale para os Rothschilds. Hoje, não há nenhum membro da família que detenha centenas de bilhões de dólares, mas os membros da família continuam a possuir grandes somas de dinheiro e participações substanciais em empresas que vão desde operações de mineração como a De Beers e a Rio Tinto até muitas outras. A riqueza acumulada dos Rothschilds, quando somamos os vários ramos da família atualmente, é um tema tanto de especulação quanto de teorias da conspiração. Quando tudo é levado em conta, os Rothschilds provavelmente ainda detêm centenas de bilhões de dólares em riqueza. Embora a especulação na internet de que a dinastia controla trilhões de dólares se encaixe mais no campo da especulação do que em fatos concretos. A dinastia bancária Rothschild é uma das famílias bancárias e financeiras mais significativas da história do mundo moderno. Algumas pessoas podem não saber exatamente quem eles são ou o que fizeram ao longo dos séculos, mas muito poucas pessoas não têm pelo menos uma vaga noção do nome Rothschild e do fato de que a família é sinônimo de alta finança. A história deles é notável de várias maneiras. Tudo começou com Mayer Amschel Rothschild, ganhando destaque como financista no oeste da Alemanha na segunda metade do século XVIII. Como em todo grande sucesso, a pura sorte desempenhou um papel importante a partir daí. As guerras revolucionárias francesas e napoleônicas proporcionaram oportunidades para a família ganhar dinheiro. Eles fizeram isso de forma muito astuta, apostando nos dois lados. Membros da família estavam tanto em Londres quanto em Paris, oferecendo empréstimos ao governo britânico e a Napoleão até a Batalha de Waterloo em 1815. Após as guerras, eles continuaram a se expandir e foram alguns dos maiores fornecedores de capital para governos e empresas europeias. Durante uma das eras mais importantes da história da humanidade, quando a era do imperialismo, a primeira era da globalização e o advento da segunda revolução industrial transformaram o mundo, frequentemente com financiamento dos Rothschild. E ainda assim, como todos os indivíduos enormemente ricos que alcançaram tanto sucesso durante esse período, os Rothschild sentiam que tinham a responsabilidade de retribuir e usar sua riqueza e poder para o bem comum. Seja tentando proteger seus companheiros judeus do antissemitismo na Europa, ou oferecendo ajuda aos pobres irlandeses e escoceses. Quando a fome da batata e as expulsões nas terras altas causaram tanto sofrimento nessas regiões, nas décadas de 1840 e 1850, os Rothschild agiram com consciência social. Eles ainda estão muito presentes, embora atuem de maneira muito menos óbvia hoje do que faziam há um século e meio. Quando se busca entender a expansão do mundo na segunda metade do século XIX, e o advento da indústria, dos bancos e do comércio globais, em muitos aspectos, está se olhando para a história dos Rothschild, uma dinastia bancária e financeira que moldou o mundo moderno em grande escala. O que você acha da família Rothschild? Eles foram uma das famílias de banqueiros mais dinâmicas e bem-sucedidas do mundo, ou tiveram muita sorte na forma como sua imensa riqueza foi inicialmente acumulada por causa das guerras napoleônicas.
Por favor, deixe sua opinião na seção de comentários. E enquanto isso, muito obrigado por assistir.